Peraí que tá chegando mais uma galera aqui. Deixa eu liberar eles aqui para acessarem. Aí. Pronto. E aí, José? Maravilha. Galera, olha só. Eu vou compartilhar com vocês também uma apresentação. Então, durante a apresentação, se você precisar perguntar alguma coisa, tem um botãozinho aí para levantar a mão, que você levanta a mão, eu consigo ver você, e aí eu te chamo para perguntar. Ou se você quiser, você também pode me enviar pelo chat. Tem um chatzinho aí no Zoom que você pode me enviar perguntas. Se você não tiver fim de falar no vídeo, só escreve a pergunta ali para mim, que eu leio aqui, e aí respondo para vocês. Tá certo? A ideia é ser uma conversa curta, não vai ser muito longa, ser bem objetiva, e espero que vocês curtam. Beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Aí. Perfeito. Bom, galera, então antes de a gente começar, eu dei uma olhada aqui nos nomezinhos de vocês. A maioria de vocês eu já conheço, mas tem aí algumas pessoas que eu não lembro, não conheço direito. Então, eu só queria contar um pouco por que eu estou aqui falando e qual que é o meu objetivo com isso. Eu sou professor de educação física, eu me formei em 2010 e durante toda a minha faculdade eu sempre fui muito objetivo, eu sempre fui muito diretivo e gostava de estudar sobre fisiologia, biomecânica, cinesiologia, que são essas disciplinas bem técnicas da educação física. E aí depois que eu me formei, quando eu estava ali no processo de deixar de ser estudante e começar a atuar na área, eu percebi que essas disciplinas elas me ajudavam com certeza para trabalhar, até porque eu comecei a trabalhar em academia, né? Então com pessoas comuns. E essas disciplinas elas são muito teóricas e muito focadas e que vai fazer muita diferença na vida de atleta. A vida de atleta, para ele conseguir ali 1 segundo a mais, fazer uma prova em 1 segundo a menos, às vezes a técnica, a cinesiologia e a biomecânica são extremamente importantes. Mas aí no meu dia a dia, quando eu ia trabalhar com os meus clientes, com os meus alunos de personal, eu percebia que todo aquele estudo que eu tinha aprofundado tanto, ele não chegava a ser tão útil, porque eu não chegava a utilizar tudo dele. Porque o meu maior desafio era fazer com que as pessoas fossem para a academia e não fazer com que ela tivesse aquele segundo a mais de velocidade ou aquela força um pouquinho maior para conseguir os resultados que ela espera. Então, foi meio frustrante assim essa transição da vida de estudante para a vida de profissional, por causa disso, porque durante a minha faculdade toda eu estava me preparando para trabalhar com atletas, com alto rendimento, e depois disso, deixa eu só adicionar aqui que chegou mais gente. Aí. E aí, de repente, eu me dei conta que o meu maior trabalho era de tentar fazer com que as pessoas fossem fazer exercício, mais do que o exercício em si que ela estava fazendo. E aí daí que eu comecei a pesquisar sobre isso, que eu comecei a estudar sobre hábitos, que eu comecei a me interessar sobre isso. E desde então que eu tenho estudado um pouco mais sobre hábitos e sobre como que a gente pode fazer para incluir ou para gerenciar. Então, é um assunto que eu gosto bastante e que é um prazer para mim compartilhar aqui com vocês. Legal? Então, vamos nessa. Para a gente falar sobre hábitos, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é o que é um hábito. O que significa um hábito? Então, hábito é quando a gente toma uma ação tão repetidamente que ela se torna automática. Então, por exemplo, eu gosto de usar sempre o exemplo de dirigir. Dirigir é bem fácil de explicar. Quando você está começando a dirigir, você precisa parar, prestar atenção, prestar em todos os detalhes que aquela ação exige durante um tempo até você conseguir executar ela. Com o passar do tempo, você vai percebendo que isso vai ficando automático. Você faz essas coisas sem nem perceber. Tanto que, por exemplo, você está começando a dirigir e aí alguém conversa com você, você não consegue nem conversar e dirigir ao mesmo tempo.
Mas aí, com o passar do tempo, já fica super tranquilo de dirigir, de você ficar pensando, você não pensa mais sobre aquela ação. Então, isso significa que o teu cérebro automatizou essa ação. E como que funciona? Por que ele automatiza essa ação? O nosso cérebro ele é uma máquina muito, muito, muito interessante. E ele está sempre tentando buscar eficiência. Ele quer sempre melhorar. Então, quando você toma uma decisão, executa aquela ação e tem aquele resultado, ele guarda essa informação como uma informação importante. Quando você executa de novo aquela ação, tem o mesmo resultado, ele guarda isso mais forte. E aí chega um ponto que ele guarda tão forte essa informação que você já nem precisa mais raciocinar sobre ela. Que é exatamente o que acontece quando a gente dirige. Quando você dirige, você entra no carro, você não precisa mais parar para pensar que tem que pisar na embreagem toda vez que vai trocar de marcha, ou que precisa cuidar de regular os espelhos. Você faz isso já de maneira automática. Então, é isso que é o hábito. É quando você age, toma uma ação, e essa ação você repete ela tantas vezes que isso se torna automático para o teu cérebro. Ele entende que toda vez que chegar esse input, ele tem que executar essa ação porque ele vai ter essa recompensa. Então, basicamente, o hábito ele se forma para isso, para ocupar menos memória do nosso cérebro, para deixar o nosso cérebro mais livre para executar outras tarefas. Então, ele automatiza essa que a gente acabou de ter. E como que um hábito se forma? Como que ele... Deixa eu admitir aqui mais a Adele. Aí, seja bem-vinda. E como que ele se forma? Justamente isso como eu falei para vocês. O hábito ele sempre vai precisar ter uma necessidade, alguma coisa que o teu corpo tenha como objetivo. Ele vai precisar de um gatilho e vai precisar de uma rotina. Então, você vai ter o gatilho, vai executar essa rotina e vai ter a tua recompensa. Quanto mais você fizer isso, mais o hábito vai se fortalecer. Então, é assim que a gente forma um hábito. Aí aqui, ó, eu tenho um desenho para vocês do gatilho, da rotina e recompensa. Então, é sempre assim, sempre vai começar com um gatilho, alguma coisa vai te levar a desempenhar essa rotina, e aí você vai passar por essa rotina, vai executar essas tarefas, e essas tarefas elas têm que te levar a alguma recompensa. Então, o teu corpo ele entende que fazer essa rotina vai trazer essa recompensa para ele. E aí, sem esses 3 pontos, a gente não consegue trabalhar o hábito. Então, sempre vai ter que pensar gatilho, rotina e recompensa. Legal. Esse circuito neural, queria que vocês imaginassem o seguinte, ó, quando entra uma informação no nosso cérebro, ele busca esses pontos onde tem as respostas, onde estão as células dessa resposta. Então, aí ele se conecta com essa célula, que se conecta com essa, completou o círculo, fechou. Essa é a resposta que a gente que o cérebro tem que dar. Então, aí dessa resposta, quando ele percorre esse caminho todo, encontrou essa resposta, essas células elas ficam conectadas. Se você repete esse mesmo input, chega no mesmo lugar, e você repete a mesma tarefa e chega no mesmo lugar, mais células se agregam a esse círculo neural. E aí, quanto mais vezes você repetir isso, mais células vão se juntar nesse círculo e mais forte ele vai ficar. Por isso que quanto mais a gente repete um hábito, mais forte ele se torna. Por essas células se agruparem e formarem um circuito neural mais forte no nosso cérebro. Legal, daqui deixa eu só pular então para... E como que faz para tirar um hábito? Já que toda vez que vem um input, passa por esse circuito de células, acendeu a luzinha do é isso que eu tenho que fazer, ele se fortalece? Como que faz para a gente perder um hábito? Não tem como a gente cortar essa ligação. A única maneira que a gente consegue fazer para modificar um hábito é quando chegar um input, a gente ter consciência, e aí tem alguns exercícios para a gente fazer isso, ter consciência de, ó, chegou esse input, ele está me levando a executar aquela tarefa. Eu quero executar essa tarefa? Essa tarefa, para o meu racional, ela é positiva? Sim. Então, eu executo. Não. Então, eu tenho que executar outra tarefa a partir desse input, executar outra coisa. Por exemplo, eu tenho o costume de comer um chocolate depois do almoço. E aí já é um hábito para mim. Eu já chego lá, eu estou pagando a conta, eu já peço um chocolatinho porque já virou meu hábito. Já tá dentro de mim isso. O que eu preciso fazer? Quando chegar lá na hora,
de pedir o chocolate, eu vou sentir a vontade do chocolate, eu vou precisar pensar, é hora de eu comer chocolate? Eu quero comer esse chocolate agora? Ah, quero, vou comer. Ou não quero, tô querendo diminuir a quantidade de açúcar. Legal, que eu vou precisar encontrar uma outra maneira de satisfazer essa necessidade do chocolate. Então daí você vai precisar encontrar uma outra ação. Talvez a ação vai ser, eu vou comer uma fruta, ao invés de comer o chocolate. Então você vai ter que executar essa outra ação e aí passar a executar ela 2, 3, 4, 5 vezes, até que esse circuito neural da fruta seja maior e mais forte do que o do chocolate. Então é assim que a gente faz para substituir um hábito. Conscientizar primeiro de qual é o ponto que você quer fazer, que você quer mudar, e aí depois agir com uma nova rotina para ele. Aqui, ó, na prática. Primeira coisa que você precisa ter é um propósito claro. O teu cérebro precisa entender o porquê que aquele hábito vai ser bom para você. Só que muitas vezes o bom não é o bom racional que a gente tem. Por exemplo, o de comer doces. Às vezes a gente tem isso porque o nosso corpo entende. Depois de comer o doce, ele libera lá serotonina, libera neurotransmissores, dizendo que está gostoso e que está prazer. Isso é um sinal para o teu corpo de que aquele hábito é bom para ele. Então a gente precisa tomar cuidado com esses detalhes. Então um propósito claro, você precisa ter um propósito bem claro de para que é aquele hábito, o que você vai ganhar com isso, quais são os benefícios que ele vai te trazer. Aí depois de ter um propósito claro, aí você vai precisar estabelecer a tua rotina, que é encontrar um gatilho e aí você vai desenhar esse gatilho, vai desenhar a rotina e vai desenhar a recompensa. Como que a gente faz para desenhar um gatilho? Um gatilho ele pode ser uma hora, um lugar ou uma pessoa. Normalmente, os gatilhos que nosso cérebro mais usa são esses: lugar, pessoa e hora. Então, o que eu sugiro para quem está querendo incluir um hábito novo? Primeiro gatilho, celular. Bota um despertador no celular para aquela hora você fazer aquela tarefa. Então, eu quero começar a ler. Legal, então todo dia, às 8 horas da manhã, eu vou ler. Eu vou colocar um despertador no meu celular para às 8 horas da manhã ler. Então esse é o primeiro ponto. Gatilho, vai despertar o celular, eu vou ler. A rotina, ler. Nessa hora, a hora da rotina, ele não importa se você lê uma página ou se você lê um livro inteiro numa sentada. Para a rotina, é a rotina de ler. Se você quer desenvolver o hábito de ler, você não vai ler um capítulo inteiro de um livro no primeiro dia. Não tem porquê. Você está querendo desenvolver o hábito. Para desenvolver o hábito, uma página já é o suficiente. Para desenvolver o hábito de fazer exercício, ir até a academia e caminhar na esteira durante 10 minutos já é suficiente para desenvolver o hábito. Então, a sugestão aí é o gatilho, a rotina, começar com uma rotina mínima, algo que você não sinta dificuldade e que você sinta prazer em fazer, até porque, como o objetivo é o desenvolvimento do hábito, nesse primeiro ponto o que você quer é fazer a rotina. Então, uma rotina simples e a recompensa. A recompensa, a gente precisa, ou ela é uma recompensa bioquímica do nosso corpo, que o nosso corpo faz aquela tarefa e aí ela desencadeia essas reações bioquímicas no nosso corpo. Isso é uma recompensa bioquímica, mas a gente também pode ter recompensas racionais. Você pode racionalizar essa recompensa. Então, gatilho, rotina e recompensa. Na recompensa, eu recomendo que vocês escrevam 3 coisas pelo qual valeu a pena ter feito essa rotina nesse dia. E aí, dessa recompensa, eu queria sugerir para vocês pensar em uma recompensa que ela fosse clara, imediata, de curto prazo e a longo prazo. Isso ajuda também ao cérebro dar mais importância para esse hábito que você está querendo incluir. Então, uma recompensa imediata. Eu li. Esse tem que ser a primeira coisa que vocês têm que pensar quando estiverem pensando em hábito. Que executar a tarefa é a primeira meta e é a mais importante. Então, a recompensa clara, a primeira, imediata. Eu fiz, eu li, eu fiz exercício, eu comi uma fruta hoje. A curto prazo,
que vai me trazer de benefício a curto prazo esse novo hábito? Eu vou me sentir mais produtivo, eu estou me preparando, eu estou ficando mais inteligente, estou ficando mais preparado. E a longo prazo, eu sei que uma grande parte das pessoas que são muito bem-sucedidas são pessoas que leem bastante. Então, é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando também algo a longo prazo de recompensa. E aí aqui é o segredo. Vocês precisam repetir, aí repetir mais um pouquinho até automatizar. E aí só vai acontecer se a gente repetir. Então essa é a hora que a gente precisa ter força de vontade. É na hora de repetir a tarefa e não na tarefa. Então, por exemplo, uma das coisas que eu percebi com os meus clientes durante esses anos era que eu percebia também outros professores comentando comigo, né? Mas pô, fulano de tal, ele não tem força de vontade para vir para academia. Ele vem um tempo, depois ele para. Ele não tem força de vontade para treinar. A gente não deve colocar a força de vontade no treinar. A gente tem que colocar a força de vontade em desenvolver o hábito. Então, aí que está o primeiro erro de quando a gente faz isso. Às vezes a gente coloca como a primeira meta, o primeiro objetivo, algo que deve acontecer mais tarde. Então, é bem comum também, no nosso caso, as pessoas virem para a academia e o primeiro objetivo eu quero emagrecer tanto, eu quero ganhar tantos quilos, eu quero ficar mais forte, eu quero ficar mais flexível, eu quero ficar mais resistente. Legal, você já tem o hábito de fazer exercício? Não, ainda não. Então, a primeira meta é desenvolver o hábito. Desenvolver o hábito, porque aí depois que você desenvolve o hábito, você bota o teu cérebro para trabalhar a teu favor. Quantas vezes a gente tenta desenvolver o hábito vou usar o exemplo de fazer exercício, só que aí vai para a academia pensando, putz, velho, que saco, não tô afim de ir, eu não gosto, é ruim, é chato. Então você fica dizendo isso pro seu cérebro, você chega lá, executa aquela tarefa, vai embora mais chateado ainda. Então acaba ficando mais difícil de conseguir desenvolver o hábito se a gente não tem essa parte alinhada aí de como que o cérebro funciona e como que faz pra gente conseguir fazer isso acontecer. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não? Beleza. Então, vamos nessa. Qualquer coisa é só escrever aí no chat também. Dá para mandar um chatzinho ou me pergunta aí. Aqui, como desinstalar? Aí foi aquilo que eu falei antes, né? Do círculo neural. A gente só vai conseguir desinstalar um hábito se a gente substituir ele por outro. Então, mentira. Até tem técnicas que eu já li, eu ainda não consegui, eu nunca consegui fazer funcionar, mas são técnicas de hipnose e de outras áreas da psicologia que dizem que sim, que dá para conseguir desinstalar um hábito em questão de uma sessão. Eu não tenho essa habilidade. Mas aí por onde o caminho que eu conheço é esse, né? É de que você precisa fortalecer um outro circuito neural para que esse outro circuito seja tão forte quanto aquele primeiro. Então, quero parar de comer doce depois do almoço. Você vai precisar repetir aí bastante tempo o comer a fruta. Depois, até que o teu cérebro identifique que, não, comer a fruta é melhor. E aí lembra, né, que tem que comer a fruta, botar os benefícios, por que eu estou comendo fruta, por que eu estou tomando essa decisão. Racionalizar, deixar o teu cérebro bem consciente de por que você está tomando aquela decisão, quais são os benefícios que ele vai te trazer, e aí fazer essa mudança. Então, agora se vocês quiserem, eu vou fazer com vocês o planejamento para vocês mudarem um hábito, qualquer um que vocês quiserem. Peguem um aí que vocês achem que seja importante para vocês, que vá fazer bem e que seja simples. Escolhe um aí, pensa em alguma coisa. Se você tiver caneta e papel, deixa ela aí do lado, escreve, que vai ajudar. Primeira coisa é sobre o propósito, sobre o porquê esse hábito é tão importante para você. Aí eu quero que você liste aí 5 benefícios que você terá ao ter instalado esse hábito.
Pode listar, pensar. Tem que ser coisas importantes, coisas que vai fazer diferença na tua vida. Legal. Bom, listou aí 5 benefícios? Então tá, então depois dos 5 benefícios, eu quero que você pense num gatilho. Assim, ó, gatilho, galera, eu vou ser bem simples, usem o do celular. Celular é muito bom como gatilho. Inclusive, o celular, ele é todo desenhado para fazer você ficar viciado nele. Ele tem o gatilho, o barulhinho, a vibração, a notificação. Então, você tem ali um gatilho do negócio, aí você entra lá dentro no celular. Muitas vezes você olha qualquer coisinha, uma mensagenzinha boba, alguma coisa que diz pro teu subconsciente que você é importante. Pode ser uma mensagenzinha engraçadinha, qualquer coisa. Você tem esse benefício de se sentir importante por estar tendo aquele contato ali, e aí fecha. E aí você repete isso, e repete, repete, repete. Quantas vezes vocês já se pegaram com o celular na mão sem nem saber o que estava fazendo? Eu, de vez em quando, me pego com o celular na mão. Para que eu peguei o celular? Nem sei para que eu peguei o celular na mão. Então, eu tenho uma certa trabalho aí com questão de celular. Então, ó, coloca o celular para despertar no dia e no horário para você executar seu hábito. Então, ó, quero ler todo dia às 8 horas da manhã. Bota despertar aí, todo dia às 8 horas da manhã. Despertou? Você vai executar o hábito. Então, quero ler. Vou ler. Não precisa ler um livro inteiro, não precisa ler um capítulo inteiro. É só você desligar do que você estava fazendo e se conectar com essa nova tarefa. Isso já é o suficiente. Então, lê durante 5 minutos, faz um alongamento de 5 minutos. Eu comecei a testar essas coisas comigo mesmo faz alguns anos. E aí eu sempre eu nunca fui muito dedicado a fazer treinos de flexibilidade, fazer alongamento. Então, com o passar do tempo, assim, eu percebi que eu já não conseguia agachar mais tão bem, e que eu estava precisando melhorar minha flexibilidade. E aí eu coloquei que um dos meus primeiros exercícios para entender mesmo, e deixa eu botar na prática isso aqui, como é que funciona, foi o de alongar. E para desenvolver o hábito, eu comecei alongando 5 minutos por dia. Eu acordava de manhã, aí eu acordava de manhã, conversava um pouquinho, a primeira coisa que eu fazia, eu botava o tapete no chão, 5 minutos. Primeiro dia, eu fiz os 5 minutos e saí, fui trabalhar. No segundo dia, eu tinha um pouquinho mais de tempo e aí eu percebi que aqueles 5 minutos foi pouco. Que eu disse, acho que eu vou fazer 10. Em 2 semanas, eu estava fazendo 20 minutos todo dia. E aí, depois disso, eu fui subindo o tempo aos pouquinhos. Hoje, eu consigo ficar 1 hora e 15 fazendo isso e, assim, tranquilo, me sentindo bem, sentindo falta quando não faço. Então, para desenvolver o hábito, não importa nem a intensidade do que você está fazendo e nem o volume. O que importa é você fazer, é a frequência, é a repetição que vai fazer com que esse hábito se fixe. E a recompensa. A recompensa é uma das estratégias mais importantes, que é o que vai fazer o teu corpo desejar fazer aquela tarefa. Então, precisa ser muito forte essa recompensa. Por isso que na academia a gente tem o treino premiado, que é para vocês preencherem lá depois de se exercitar, qual o motivo que valeu a pena ter feito exercício hoje. É justamente para isso, a gente quer fortalecer a recompensa de fazer exercício para que vocês consigam desenvolver cada vez mais o hábito. Então, terminou de fazer essa tua nova rotina, lista 3 coisas porque é bom você executar isso no teu dia. Uma imediata, uma de curto prazo e uma de longo prazo. Toda vez, repetiu, fortalece, repetiu, fortalece. É isso que a gente vai fazendo automatizar. Então, aqui de novo, do gatilho à rotina e à recompensa. E assim, ó, galera, a nossa qualidade de vida, ela está diretamente ligada aos nossos hábitos.
90% do nosso dia a gente passa no automático. A gente passa executando tarefas que a gente decidiu qual era a resposta dessa tarefa há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, em algum momento, você decidiu que para aquela situação você ia reagir dessa maneira e faz muito tempo que a partir de agora a gente só reage. A gente não tem mais essa consciência do que está fazendo. E eles podem ser muito positivos, porque você pode treinar para ter bons hábitos e que esses hábitos e que essa automatização do teu cérebro te leve a melhores resultados, a conseguir viver melhor, ou você pode ter hábitos que vão acabar prejudicando, vão acabar te prejudicando de maneira geral. Então, é legal a gente ter um parâmetro assim de conseguir ver os nossos hábitos, conseguir prestar atenção neles, e quais desses hábitos são úteis para mim, quais desses hábitos não são úteis para mim. E aí, para falar disso, eu só consegui começar a ter esse controle depois que eu comecei a meditar. Então, o meu primeiro exercício foi o de começar a meditar. E eu só consegui perceber isso dos meus hábitos depois disso. A meditação, para mim, ela me deu esse 1 segundo para perceber os meus pensamentos. Então, eu consigo perceber o meu pensamento e contestar ele. Tipo, tá, será que é isso mesmo? Ou não, posso tomar uma decisão diferente. E esse segundo de conseguir perceber foi depois da meditação que eu comecei. Então, se eu puder sugerir aí um novo hábito para vocês, eu sugiro de vocês pararem e respirarem por 3 minutos. 3 minutos. Senta e só respira. Só respira, presta atenção na respiração e você vai perceber que isso vai começar Porque aí quando você está ali meditando, você vai perceber que de repente vai aparecer um pensamento. Apareceu o pensamento, você fala, agora não é hora de eu dar continuidade a esse pensamento, agora eu estou aqui para meditar. Então você deixa ele embora. Aí depois aparece outro. E aí você observa aquele pensamento de novo e aí ativamente você fala, agora não é a hora, agora eu tô meditando. Então, com o passar do tempo, você começa a desenvolver esse controle de observar o que está acontecendo na cabeça, observar os pensamentos. E aí depois que você começa a observar, aí você começa a ver os seus comportamentos, os seus hábitos e como que faz pra gente gerenciar eles. Beleza? E aí, galera, o que vocês têm de dúvidas aí para mim sobre isso? Pode levantar a mão aí ou me mandar um chat. Nada? Ninguém? Então tá. Deixa eu voltar para cá. Então tá. Eu queria aproveitar já que vocês estão aí, porque pensando em tudo isso, agora aí na quarentena, a gente também acabou tendo uma chuva de ideias e de situações e de coisas que a gente precisava pensar. E esse programa de gestão de hábito é um programa que eu já vinha planejando ele, já vinha tentando desenhar ele há algum tempo, mas aí sempre acontece que sempre tem alguma outra coisa para fazer, né? Sempre tem um monte de coisa importante para fazer, aí a gente vai deixando, e aí agora quando aconteceu essa quarentena, a gente falou, agora é a hora de a gente botar isso para funcionar. Então, eu percebo que a maioria das pessoas, elas sabem que meditar faz bem, elas sabem que fazer exercício faz bem, e elas sabem que se alimentar bem faz bem. Todo mundo sabe, para qualquer pessoa que a gente perguntar, ela vai saber que fazer exercício me faz bem. Se todo mundo sabe que faz bem, onde que está o problema em só 4% da nossa população do Brasil fazer exercício? Tipo, e aí a gente esbarra muitas vezes nisso. Muitas vezes que o exercício, até a maneira que nós, educadores físicos e que os educadores físicos do passado trataram ele de ser como uma forma de treino, como algo que tem que ser intenso, difícil, sofrido, no pain, no gain, sabe? Um monte de coisa assim que acabava carregando uma energia ruim ao redor do exercício. Eu tive uma época que eu fui atleta de rugby durante um tempo. E aí teve uma época para mim que eu só de eu ouvir falar em treinar,
eu já não queria, estava cansado, já não queria mais saber de treinar. Não, e aí o fazer exercício estava associado a esse sofrimento na minha cabeça, né? Esse sofrimento, a treino, a coisa pesada. E na verdade não é isso, né? O primeiro objetivo de fazer exercício é você ter o corpo funcionando melhor, né? Existem, assim, ó, inúmeros estudos que mostram que fazer exercício melhora todo o funcionamento do teu corpo. O nosso corpo ele é todo sistêmico. O sistema cardíaco, ele interage com o sistema respiratório, que ele interage com o nosso sistema cardiovascular. Então, tá tudo conectado. E o exercício, ele melhora de maneira geral o corpo inteiro. E principalmente agora também, que a gente está falando isso por causa disso, né, que está acontecendo. O exercício, ele é uma das melhores maneiras de a gente conseguir melhorar a nossa imunidade e manter a nossa imunidade alta. Então, a sessão de exercício, ela funciona como uma sessão de estresse aguda. Então, você vai lá, tem uma sessão de estresse agudo, o teu corpo, durante aquele momento ali, ele sofre um pouquinho, e aí, por causa desse sofrimento, ele se torna mais forte e mais eficiente. E aí, ao repetir isso, o sistema imunológico vai melhorando também e vai se tornando mais forte. Então, também a gente achou que esse é um ótimo momento para fazer sobre isso. A meditação, a mesma coisa. A meditação está ligada ao controle do cortisol e do estresse. Quando você tem práticas de meditar, muitas vezes quando você tem a descarga do estresse, muitas vezes a gente sente aquela descarga, aquela raiva, aquela coisa no peito e fica ali durante o dia inteiro, aquela sensação ruim, aquela angústia. E a meditação, ela te ajuda a desenvolver, a desligar um pouco essa tua parte. Então você consegue ter a informação, na hora você sente aquilo, porque aquela reação ela é natural, ela é emocional, só que aí logo depois você já começa a ter controle sobre as emoções de, isso realmente faz sentido, não faz, quero passar por isso durante o dia, não quero, e aí você consegue controlar. Ela consegue melhorar a comunicação entre o neocórtex e a parte mais reptiliana nossa, né, que dá o impulso da emoção. Então, através disso, a meditação também consegue melhorar a nossa imunidade. Então, também aí é mais uma estratégia de a gente manter a imunidade alta e passar por tudo isso da melhor maneira. E a alimentação nem se fala, né? A alimentação é a energia que a gente coloca dentro da gente, né? Então, se a gente coloca uma energia ruim, provavelmente o nosso corpo vai funcionar ruim. E se a gente colocar uma energia mais natural e mais saudável, ele vai funcionar de uma maneira mais saudável. Então, por isso que a gente criou esse programa de 21 dias de gestão de hábito, que ele tem o objetivo de ser o gatilho. Então, vocês vão ter o gatilho de todo dia, naquela hora, parar para fazer aquela tarefa. Durante o período de 21 dias, a gente vai fazer exercícios de o porquê que você está fazendo, por que você está passando por essa experiência, quais são os benefícios, você vai visualizar algumas coisas também, então vai ser um programa bem interessante nesse sentido. Esse programa a gente vai ter três programas deles separados, um para exercício físico, um para meditação e um para alimentação. Aí cada um deles vão ser separados, né? Inclusive, se vocês quiserem fazer, recomendo que faça um só, para que você tenha o foco daquele e aí consiga desenvolver aquele hábito. Isso é uma outra dica que eu não dei antes. Quando você estiver querendo desenvolver um hábito novo, um por vez. Foca em um, pensa naquele, cria estratégia para desenvolver aquele hábito, segue aquela rotina por 22, 50 dias, 60. A literatura ela é bem, ela varia bastante dessa informação. Eles dizem que o tempo para desenvolver um hábito, ele varia muito de qual é o hábito, de que hábito você está executando. Se por exemplo, eu quero beber água. Para beber água, é bem mais fácil de eu desenvolver o hábito do que de fazer exercício, que é uma tarefa mais complexa, que exige mais do teu corpo. Então, eu abri aqui e esqueci o que eu estava falando.
Legal. Então, aí vai ter. Então, e aí agora no início, esses primeiros dias, eles servem justamente para a gente fortalecer o início, que é a parte mais importante, que é a parte que a gente mais tem dificuldade, que é quando a gente não tem ainda o hábito, né? Não tem esse hábito de fazer isso. Então, por isso que a gente fez esse programa. Esse primeiro, ele vai ser de 21 dias. Passado esses 21 dias, aí vocês vão ter aí algumas coisinhas para fazer por mais um tempo. Nesses programas, os encontros eles vão ser diários. Eles começam nessa quarta-feira. Eles estão me dando cola aqui. Começa nessa quarta-feira. O de exercício físico ele vai acontecer todo dia às 19 horas. O de meditação ele vai acontecer às 20 horas. E o de alimentação vai ser às 19 horas também. Deixa eu ver, acho que alguém aqui tinha me mandado uma pergunta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como é que faz? Legal, ó. A Pri perguntou: João, e se eu furar algum dia ou vários dias da rotina, qual a melhor estratégia para retomar? Retomar. Voltar a executar ela. Ah, eu não fiz hoje, não fiz amanhã. Não tem problema. Isso também é uma coisa bem importante de a gente tentar manter essa conversa de uma maneira positiva com a gente. Porque se começar a se tornar algo pesado, algo chato, que é uma cobrança, também não vai ter o resultado que você espera. Então, se por um acaso acontecer de não deu para fazer hoje, não tem problema. No próximo dia você volta e executa a tarefa. Provavelmente, talvez você vai precisar executar um pouco mais de tempo essa tarefa para que ela automatize se você ficar pulando muito tempo. Mas ainda assim funciona. Melhor que você faça 5 dias da semana, toda semana, do que não. Então, a estratégia aí é bem essa mesmo, de se por um acaso furou, retoma, começa de novo e segue em frente. Alguém tem mais alguma pergunta? Só mandar aí pelo chat aqui. Legal. Legal, Gi. A ideia é essa mesmo, Gi. A Gi está perguntando, por questão de horário, não será possível fazer gestão de hábitos, de alimentação e de exercício ao mesmo tempo. Escolhemos um só? Exatamente. Exatamente. Isso até para você ter um direcionamento. Agora eu quero mudar esse hábito. Então, foca nesse, faz os exercícios relacionado a esse e fixa esse. A partir do momento que você achar que esse hábito está fixado, que você sente que já se tornou um hábito, aí você parte para o próximo. Esse também é um erro comum quando a gente quer fazer alguma mudança, de que isso acontece bastante em academia, que a pessoa começou a ir para academia e aí na primeira semana ela já quer mudar a alimentação completamente, ela quer ir para academia todos os dias, ela quer levar uma vida completamente diferente da vida que ela levava antes. Então, a primeira coisa estou fazendo exercício, é esse o hábito que eu quero desenvolver, então é fazer exercício. E aí depois, na hora que eu achar que o exercício já está mais conectado, e aí eu parto para a próxima. Essa é a maneira mais eficiente. A Pri perguntou se existe algum outro gatilho que poderia nos ajudar. Sim, os gatilhos, eles são normalmente lugar, pessoa ou horário. Então, às vezes também tem alguns gatilhos que são motores. Como eu falei para vocês, né, o nosso cérebro ele é uma máquina muito complexa e tem muita coisa também que não se entende ainda, que não se sabe por quê. Mas tem alguns gatilhos que são gatilhos motores, que os atletas principalmente têm esses gatilhos motores de que quando eu entro nessa posição e aí eu tenho essa sensação, o meu corpo já entende que eu tenho que fazer aquela ação. Então tem isso também. Mas os três principais é pessoas, lugar e horário. Eu acho que o horário é o que melhor funciona porque ele só depende de você. Lugar e pessoas, você vai precisar ou estar em algum lugar, ou ir até algum lugar para fazer, ou estar com alguém, ou alguma pessoa. E o horário é legal porque é teu. É você com a hora. Então você acaba não tendo muita desculpa. Pode ser aqui, pode ser viajando, pode ser onde for. A hora é sempre a mesma. Legal? Vai acontecer reunião todos os dias às 19 horas?
Se eu não puder em algum desses dias, que horário que devo fazer? Tá, legal. A gente vai, assim, a gente quer que o programa seja ao vivo para que a gente tenha esse compromisso de estarmos ao vivo todo dia. E a gente não queria que ele fosse gravado, porque também nesse programa vocês vão acabar conversando um pouco mais. Então, a gente não queria gravar vocês às vezes se abrindo sobre alguma coisa, então a gente está pensando aí em como que a gente vai fazer. É bem provável que a gente crie uma versão para quem não veio. Então, para quem veio, a gente faz aqui o projeto com todo mundo, e aí para quem não veio, a gente vai mandar um materialzinho aí do que foi feito no dia e o que tem que fazer. Beleza? E aí, mais alguma dúvida? Não? Tudo certo, então? Então, a partir de amanhã, vocês já vão começar a botar o hábito em prática. Beleza. Galera, então... deixa eu voltar aqui. Aí. Aqui. Legal. Galera, ó, e aí os preços desse programa? A gente tinha planejado, quando a gente estava planejando antes da pandemia, o nosso programa iria custar 490 por mês. E aí agora, durante a pandemia, como a gente quer fazer isso para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva, para que a gente crie também esse produto, a gente sabe que agora é um momento também que essas três coisas vão fazer muita diferença na vida das pessoas. Esse aqui, eu acredito que é o nosso melhor antídoto que a gente tem para se blindar contra isso que está acontecendo. Você manter os seus exercícios em dias, você começar uma rotina de exercícios de respiração ou de meditação e ter uma alimentação controlada. Para mim, eu sou uma pessoa muito que eu dificilmente fico pensando no que os outros podem fazer, ou que alguém vá resolver a situação e que a situação vá se resolver e que eu vou me beneficiar disso. Sei lá, se é por causa da minha história, do meu passado, mas sempre que eu tive alguma dificuldade, eu tive que fazer alguma coisa para superar essa dificuldade. Eu não tive a opção de que alguém resolvesse para mim. Então, a minha estratégia é essa, para eu me manter saudável, para eu me manter tranquilo nessa relação de tudo isso, manter minha rotina de exercícios, manter minha meditação e manter minha alimentação. Eu sei que a minha imunidade vai estar alta e que mesmo que por um acaso eu seja infectado, eu não vou sofrer. Então essa é uma coisa bem importante. Legal. Os horários. Deixa eu ver se tem mais aqui. Os horários das reuniões. De exercício físico vai ser às 19 horas, todo dia às 19 horas, com o Renan. O Renan está aqui também com a gente no bate-papo, às 19 horas. O de alimentação vai ser com a Nani, com a nutricionista, às 19, e o de meditação às 20. E todos eles começam dia 13. Os valores, o de exercício era de 490, a gente está vendendo durante essa época, porque também é uma maneira de a gente ajudar as pessoas a se blindarem, é uma maneira de a gente ajudar também o Renan, que está precisando de grana, é uma maneira de a gente nos ajudar. Então a gente acabou fazendo um preço que, para ser sincero, ele é mais simbólico do que qualquer outra coisa. É só para que você tenha mesmo o compromisso de participar. Quando a gente paga por alguma coisa, a gente dá mais valor também para ela e a gente se empenha um pouco mais. Você quer falar, Marta? Vou te falar. Coisa que todo mundo saiu do ar aqui, eu não sei como tive, mas é que eu cheguei agora e eu estou interessada em saber o que aconteceu, eu peço desculpa. Tudo bem. Ô, Marta, eu já fico contigo aqui aí eu te explico tudo, pode ser? Tá, não, tudo bem, tranquilo. Fechou. Maravilha.
de exercício 49, o de meditação também R$ 49, e aí o de nutrição que fica 99. A gente só vai ter 21 vagas em cada um dos projetos. A nossa ideia é que esse projeto ele seja pequeno mesmo, para que a gente tenha também a questão do grupo, de a gente se unir, conversar, trocar informação entre a gente e fazer disso a melhor experiência possível. Como eu falei antes, né, a gente vai ter as tarefas ao vivo e a gente está preparando alguma coisa para se por acaso você não conseguir fazer aquela tarefa no dia ao vivo. Mas, de qualquer maneira, vai ser um projeto bem legal e que eu acho que quem puder fazer, faça, porque pode ser o primeiro passo numa mudança muito grande aí na vida. O fato de eu ter começado a meditar, eu senti uma guinada muito grande na minha vida, que mudou muito o meu comportamento, a maneira de eu encarar as coisas, a maneira de eu trabalhar, e me faz muito mais bem. Sou muito mais tranquilo hoje do que antes. Então é uma coisa que eu recomendo de verdade. É um hábito que eu tenho há anos e que pretendo manter para o resto da vida. As inscrições, quem quiser se inscrever, pode me chamar por onde você estiver, se você tiver aqui, ó. Aqui tem o meu e-mail, tem o meu telefone e tem o meu Instagram. Então, onde você quiser me achar, me ache e me mande aí informações ou dúvidas e que aí na quarta-feira a gente começa. Beleza? Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Não? Então tá, galera. Então queria agradecer a presença aí de todo mundo. Obrigado pela conversa. Se vocês também tiverem alguma dúvida em outro momento, João, eu tentei fazer isso aqui, mas não consegui. Não tem problema, me chama, pede pra gente conversar. Eu tenho Boa, deixa eu lembrar aqui. Eu escrevi um e-book há um tempo atrás sobre hábitos. Eu vou mandar ele aqui, ó. Não foi. Bom, não tem problema. Eu tenho um e-book que eu escrevi sobre hábitos, e aí quem quiser, só me dá um oi, que eu envio esse e-book. Pode ser pelo WhatsApp, por onde você achar melhor. Beleza? Então tá, galera. Então, boa noite para vocês. Obrigado aí por esses 50 minutos que a gente ficou conversando. Façam o programa. Espero que vocês consigam desenvolver bons hábitos e que isso ajude vocês de alguma maneira. Fechou? Então, estamos encerrando aqui. Eu só vou ficar aqui então com a Marta. Se alguém quiser ficar aqui, eu vou dar uma revisada aqui no que a gente conversou. Tá bom? Quem quiser sair, pode sair. Valeu!